Hoje nós vamos refletir sobre um dos papéis mais antigos e honrados da humanidade, que é o de ser pai. Em um mundo onde a figura do pai muitas vezes é vista de forma distorcida. Nós vivemos em um mundo em que ser pai muitas vezes é sinônimo de ausência, em que ser pai é visto como alguém tirano, que determina, que é muito rigoroso, às vezes como um pai que negligencia, né? A figura da paternidade é vista muitas vezes também como um bobão. Basta você assistir alguns filmes em que o pai, ou alguns desenhos em que tem um pai, e dificilmente você vai encontrar em filmes e desenhos esse pai como um homem virtuoso. Eu lembro sempre do Simpson, o Homer. O meu malvado favorito. Você sempre vai ver a figura paterna na cultura distorcida, ou como um tirano, ou como um ausente, um negligente, ou como um bobão. Isso não é a figura bíblica, meus irmãos. A Bíblia nos convida a vermos a origem da paternidade e o alvo da paternidade em Deus. O papel de pai, ele não é uma invenção humana. Não fomos nós que socialmente atribuímos àquele que gera um filho uma figura paterna, mas ela foi criada por Deus, ela é um reflexo direto de Deus. Deus é o pai de toda a criação dele toda a criação provê, mas ele também é o pai da paternidade, nessa figura em que ele criou para com o homem ser, e ele também é a figura paterna para nós enquanto igreja. Quando por causa do pecado nos desgarramos de Deus, mas em Cristo Jesus temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Então eu encaro esse sermão como pertinente para toda a igreja, não apenas para os pais, mas ou para avós ou para futuros pais, mas um sermão também pertinente para as esposas encorajarem seus maridos. Para mães ensinarem seus filhos, as mães de meninos homens, de meninos aí, ensinarem eles como ser um bom pai no futuro. Para as garotas aqui presentes, ou para as mães de meninas, para os pais de meninas, fazerem com que elas escolham bons pais para os seus futuros pequenos. Porque às vezes no namoro só olha para o aqui e agora, se é bonito, se é descolado, e não enxerga se vai ser um bom marido ou se vai ser um bom pai. As crianças, as meninas precisam ser instruídas nisso. E também serve para as mulheres que não se enquadram em nenhuma dessas figuras, porque todas as mulheres aqui da igreja são chamadas a ensinarem os meninos, seja ali na escolinha, seja no culto, seja no discipulado. As mulheres participam da formação de novos homens, de novos pais. Porque, meus queridos irmãos, pais não nascem prontos. Na verdade, antes, nem ficam prontos quando os filhos nascem, Estevão, Cícero. Pais, eles estão sempre em formação. E eles só são formados corretamente quando nós olhamos para aquele que nos criou, que os criou, que é Deus. Nós vamos explorar isso, então, tentando entender o que a paternidade é, quais os atributos que Deus tem e que Ele comunica aos pais. Nós vamos tentar ver a responsabilidade que esse papel carrega, especialmente à luz do legado de Adão e do legado de Cristo. Aquilo que Deus revela ser através de Cristo Jesus para nós. Como que Deus revela Pai a nós através do seu Filho unigênito. Porque isso redefine a nossa figura, o nosso entendimento do que é ser pai. Não é o que a cultura diz, o que é que a Bíblia diz. O que é que eu olho para Deus em Cristo Jesus, nesse relacionamento que Cristo tem com Jesus e Cristo tem com a igreja, o que é que eu aprendo então sobre ser pai, sobre ser filho. Também serve para todos aqueles que eventualmente não tiveram uma boa figura de pai em casa. Eu não sei como alguns aqui tiveram essa figura do pai. Se quando eu falo em pai aqui, de repente desperta em você um gatilho negativo de uma figura ruim, nefasta, alguém que te abandonou de repente. Mas a mensagem para vocês também serve nesse sentido, porque há um pai perfeito, amoroso e que quer ter um relacionamento conosco, que somos seus filhos, que é Deus, amém? Então, que a gente olhe para Ele. Eu quero então começar falando da paternidade na criação, olhando ali a imagem de Deus
em Adão e também o legado de Adão. Mas antes disso eu quero orar com a igreja. Vamos orar? Ó Pai, te bendizemos, Senhor, porque hoje é um domingo, é o domingo em que lembramos da morte e ressurreição do nosso Salvador, por isso nos reunimos como igreja. Nessa manhã, semelhante à manhã em que se procurou o corpo do teu filho no túmulo, mas ele não estava, pois tinha ressuscitado e completado a obra de redenção ao nosso favor. Por isso te adoramos nessa manhã, Deus. Mas queremos que o Senhor nos faça vívida diante dos olhos a imagem do Senhor como Pai, ó Deus. Para que nos alegremos em Ti. E também para que nós que somos pais Te imitemos. Aqueles que serão pais também imitem. E as mulheres sejam encorajadas, ó Deus, a nos auxiliar nesse processo de santificação e discipulado, a parecermos mais contigo, como auxiliadoras. Ó Santo Deus, nos abençoa com a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, então vamos olhar para a paternidade como uma criação divina. Na Bíblia, Deus mesmo, Ele se revela como Pai. Então, o nosso ponto de partida para a paternidade é que Deus é o Pai da paternidade. A paternidade não é uma invenção humana. A paternidade é uma criação divina. Deus é o autor da paternidade. Então, é olhando para Deus, através da sua revelação nas Escrituras, que nós temos um padrão para exercer a boa paternidade. Como é que o irmão Dinho, eu, o irmão Doricelmo, o Estevão, todos nós aqui, homens dessa igreja, podemos exercer bem a paternidade assistindo o filme do Poderoso Chefão? Embora traga boas lições no final do terceiro filme, né? Quem não assistiu ainda, pode assistir, tá? Eu recomendo. Mas é assistindo séries sobre pais, documentários. Essas coisas podem até nos ajudar, meus irmãos. Existem bons livros, existem boas literaturas, existem bons profissionais por aí ensinando sobre paternidade. Mas o padrão perfeito, o padrão exaltado e o padrão original da paternidade, nós temos em Deus. Por isso que nós nunca estaremos na estatura de pai adequadamente e não de forma distorcida se nós não olharmos para a palavra de Deus. Porque a paternidade começa em Deus. Tem um texto que Paulo faz uma referência a isso que eu acho muito interessante. Está lá em Efésios, capítulo 3. É o nosso livro da quarta-feira que nós estamos estudando. Então ainda vou explicar as nuances interpretativas, o que esse texto aponta dentro do contexto, mas tem algo que eu acho um elemento importante para nós aqui. No versículo 14 e 15, quando Paulo ele diz assim, ó, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então ele está dizendo, a família nos céus e a família na terra, ela tem uma origem, ela tem um nome, né? Ela tem o significado, ela tem identidade, porque o nosso nome atribui a nós significado, né? Identidade. Quando eu olho para o Anderson, por exemplo, eu não vejo só um homem, eu vejo o Anderson, eu olho para o Otto. Então, dá um nome, dá uma identidade. A identidade da família deve ser observada em Deus, porque Ele é Pai. O versículo 15 diz isso, né? Do qual recebe um nome toda a família nos céus e na terra. Então, ser pai, meus queridos irmãos, é uma representação visível dos atributos invisíveis de Deus. Deus é espírito, mas Ele tem atributos. Esses atributos são comunicados a nós de várias formas, mas Deus imbuiu os homens, os pais, para compartilharem para o mundo, especialmente para os seus filhos, determinados atributos. Amém? Estão acompanhando? Então, meus irmãos, a gente olha para as Escrituras e nós vimos a figura de um primeiro pai criado, lá em Gênesis, né? Vamos lá para Gênesis rapidinho, por gentileza. Aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Então veja, o homem não é a imagem de si mesmo, ele é a imagem de Deus. E isso também influencia a paternidade. O homem tem algumas atribuições aqui, né? Alguns mandatos. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, e isso vale para homem e mulher, porque diz aqui, né? Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes, ou seja, Deus deu a potência, a possibilidade deles fazerem isso, porque Deus o abençoou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos para o versículo 15 do capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Então Deus deu alguns deveres para homem e mulher, e esses deveres são realizados de formas diferentes, na masculinidade e na feminilidade. E dentro da feminilidade existe uma particularidade, que é a maternidade. E na masculinidade existe também uma particularidade, que é a paternidade. Então, meus irmãos, Adão foi o primeiro homem a receber o privilégio de ter a imagem de Deus na terra, com responsabilidade de cultivar, proteger e governar, desenvolver a criação. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui em Adão, acerca dessa figura paterna, é que ele tem um privilégio. Deus, Pai, criou um mundo perfeito, entregou aos cuidados de um homem, Adão, e esse Adão foi o primeiro pai. Ele deu a Adão a honra de refletir o seu caráter. Ele deu a um ser humano a possibilidade, o privilégio, a honra de refletir ao mundo a imagem e a semelhança de Deus. Preste atenção, meus irmãos, de estabelecer um legado e uma herança virtuosos. Por isso que o sermão fala da responsabilidade de ser pai, meus irmãos. Porque nós, inevitavelmente, vamos deixar um legado. Faz parte da lei, da regra, da ordem que Deus impôs à criação. Um pai que trabalha muito, nós estávamos conversando isso enquanto jantávamos ontem. Um pai desleixado, preguiçoso, vamos colocar como o povo diz, né? Vagabundo. Ele pensa que está sendo responsável só para ele, mas não, ele vai deixar um legado que os filhos não escolheram. Um pai bom, um pai virtuoso, um pai trabalhador, um pai homem de Deus, ele vai deixar um legado para os seus filhos que eles não escolheram, mas eles serão muito abençoados por esse pai. Esse padrão de algo que os pais deixam para os filhos, herança, legado, não começa em Adão, começa em Deus. Deus deixa um legado para a criação. Ele cria um mundo e ele diz que esse mundo é muito bom. O mundo que Deus dá para Adão e Eva, Deus como um pai, não é um mundo ruim. Está aqui um mundo qualquer para vocês. Não, Deus dá um mundo muito bom. E Adão, portanto, como o primeiro pai, é aquele que deve deixar um mundo muito bom para os seus filhos. Um privilégio, mas como diz o tio Ben lá no Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E nós temos aqui um outro ponto, porém negativo, que é o que Adão fez com esse legado, e eu quero desafiar a gente acerca do que a gente faz com esse privilégio que Deus nos deu. Porque o legado de Adão, no entanto, foi devastador. Adão, ao invés de escolher se submeter e crescer em Deus, no relacionamento com Deus, ele faz um mau uso dos seus privilégios e peca, e o seu pecado traz morte e separação de Deus para toda a humanidade. Como o primeiro pai, ele falhou em proteger a sua família, ele não protegeu a sua esposa, ele não protegeu os seus filhos, ele não deixou uma herança virtuosa, ele foi o primeiro a deixar uma herança de dor, de pecado e de ausência que se perpetua até hoje. Isso nos lembra, queridos irmãos, que paternidade sem base divina, paternidade não fundamentada em Deus, paternidade aos seus próprios meios, você entendendo da sua própria cabeça o que é ser o pai, é como um barco que navega sem saber que é um barco. Um barco que está indo sem saber quem ele é. E Deus nos dá, através das Escrituras, meus irmãos, a revelação sobre quem nós somos. Quem é você? O que sou eu como um pai?
Eu não sou só pai por ocasião, porque nasceu um filho, eu tenho que criar mesmo sem saber como, é do seu jeito. Não, Deus nos diz quem você é. Você é um pai, e Ele ensina o que significa ser um pai. E nós temos essa figura belíssimamente escancarada a nós, e é o nosso segundo ponto nesse sermão, na obra da redenção, amém? Porque na obra da redenção nós vemos a paternidade redentora de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus se revela em Cristo Jesus de forma magnânima, assim, de forma grandiosa, como um pai presente. E eu quero trabalhar essa figura do pai presente, porque em Cristo, Deus, ele se revela como o pai perfeito. O pai que enche e preenche as lacunas deixadas pela humanidade. Aonde Adão caiu, Deus ergueu. Aonde Adão falhou, Cristo foi perfeito. Aonde Adão trouxe um legado negativo de queda para os seus filhos, Deus em Cristo Jesus traz um legado perfeito e maravilhoso para os seus filhos. Amém? Então, a gente precisa olhar essas duas humanidades, a humanidade em Adão, do pai Adão, e a humanidade de Deus em Cristo Jesus, onde Cristo é o cabeça, para vermos que em Cristo Jesus, o seu Filho unigênito, o Pai nos revela o seu caráter. Amém? Em primeiro lugar, a gente já viu isso, e eu quero reforçar esse ponto que nós temos visto em Marcos, é que Deus, ele é contracultural. Porque a nossa cultura ou tira as distinções entre pai e filho, e os pais só querem ser amigos dos seus filhos, ou os pais não querem ser amigos dos seus filhos. O mundo sempre está no 8 ou no 80. Uma época, né, até mesmo antes da Noa nascer, mas também depois da Noa nascer, eu assisti um vídeo de um influencer que já faleceu, uma influência política e tal, ele dizendo assim, ó, pai não é para ser amigo do filho, não. A gente fazendo nossas tarefas e o filho, ele aprende. Tá, negócio de amigo, de filho, quem disse isso? A Bíblia. Aí tem outros não, que o filho é tão amigo que ele deixa de ser pai. Ele nos chamou para sermos pais, e esse pai que é pai, não deixa de ser pai, ele também é um amigo. E essas duas visões trazem consequências negativas. Tem muito pai que acha que sendo só amigo do filho, ele deve ser o brother e sempre está encorajando nos erros e nos acertos, e isso está errado. E outros que quando creem que um pai não deve ser amigo do filho, não encoraja o filho, não estimula o filho, não treina o seu filho, não discipula o seu filho. Acha que para o filho aprender a viver, ele tem que ser igual um bicho jogado no mato. Né? Como a gente vê aí, né? Uns pais na selva, que o filho nasce e a tarefa do pai é rebolar no mato e deixar o filho aprender. Mas olha como é que a gente tem visto Deus Pai de Jesus Cristo lá em Marcos. A gente viu que é um pai que se deleita no filho. Amém? Quando a gente olha para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vemos um pai que se alegra no filho, um filho que se alegra no pai. Um filho que tem comunhão perfeita com o pai desde a eternidade e um pai que tem comunhão perfeita com o filho desde a eternidade. Um pai que não aprendeu a amar um dia, mas que sempre comunicou o amor, porque sempre esteve ali junto com o seu filho. Nós somos talvez pais que aprendemos a amar, porque tivemos filho um dia na história. Mas a gente aprende a amar não com aquele que aprendeu a amar, mas com aquele que é o fruto de todo amor, porque ele é amor. E quando a gente olha esse pai que é amor e o seu filho encarnado, a gente não vê um pai que abandonou, você tem que salvar a sua noiva. Se colocou à disposição para isso, pois vai lá. Não. Jesus, quando ele é batizado, a voz do Pai declara, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado, eu tenho alegria nele. Que é o sonho de todo pai, né? Um filho que dá alegria ao seu coração. Às vezes nossos filhos também falham nisso, né? E vão falhar com certeza, porque por isso a nossa alegria última não deve estar nos nossos filhos, idolatrá-los. Mas é muito bom quando nós temos uma ótima relação com os nossos filhos e nós olhamos para eles e dizemos, olha a minha alegria aqui, né? Eu acho que mães e pais aqui passam por isso, quando olham no Instagram as conquistas, as coisas, quando estão em casa e vendo os filhos fazendo coisas que você nem esperava, você diz, aqui está a minha
Alegria. E Deus tem essa contínua alegria no seu Filho. Portanto, pais, aprendamos também a ter alegria nos nossos filhos, amém? A gente precisa aprender isso. Os nossos filhos, eles são pessoas que precisam ver no pai alguém que não esconde o seu prazer neles. Vocês já ouviram uma música, talvez, que diz assim, eu não sabia o quanto doía tanto, uma mesa no canto. Já viram essa música? Ah, se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim, ó, a música no mundo. Que esse autor escreveu depois que perdeu o pai. E o pai dele foi sempre muito severo com ele, porque eles eram dois músicos brilhantes. E o pai achou, de certa forma, que para encorajar seu filho, ele não poderia achar o filho dele melhor do que ele. E eles tiveram uma vida péssima. Viviam na mesma casa e nunca se falavam. E depois que o pai morreu, ele percebeu que ele amava o pai e o pai amava ele. E Deus não faz isso. Deus não deixa o amor que ele tem pelo seu filho como algo subentendido. Está entendendo o ponto? Jesus não subentende o amor de Deus. O pai diz, esse é o meu filho amado. E nele eu tenho alegria. Um pai presente e um pai que se alegra no filho. Em segundo lugar, um pai que provê, que ensina e que protege. Quando a gente olha para Jesus e o Pai, nas orações de Jesus, especialmente o Pai Nosso, né, ali em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 6, como é que começa lá Mateus 6, versículo 9? Jesus nos ensinando a dirigir a Deus como Pai Nosso. Na verdade, o Pai Nosso é uma tradução. No grego não tem o nosso. Aí sim é subentendido, porque é o Pai da igreja, né? Mas como é que ele ensina a gente a procurar o Pai, a Deus? Procurá-lo como Pai. Um Pai que provê as nossas necessidades diárias. Olha comigo, Mateus 6, por favor, versículo 9, diante. Mateus 6, 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus enxerga no Pai, ensina-nos a enxergar no Pai aquele que provê as nossas necessidades diárias, aquele que perdoa. Tem filho que quando peca, ele não pode procurar o Pai. Ao invés de quando pecar, ele pensar, existe uma pessoa que eu posso procurar em arrependimento, é o Pai? Né? Filho que não procura. Mas como é que Jesus nos ensina a olhar para o Pai? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Ele é um Pai, segundo a oração do Senhor Jesus, que está intimamente envolvido na vida dos filhos, né? E está intimamente envolvido, a gente vai entender daqui a pouco, não é ser um pai, os teus filhos tudo morando aqui na minha casa, está errado. Pois pai e mãe se unirá a sua mulher. Né? O pai vem aí ataviado, pai dando conta da vida dos filhos, vai virar um inferno. Não. Mas ele está dizendo, esse pai, ele é uma fonte segura de consolo, de abrigo, de atendimento para os seus filhos quando eles precisam. Em terceiro lugar, o que é que a gente vê no Pai em Cristo Jesus? Um Pai que nos adota. Para nós, que nós não nascemos nessa relação perfeita, né? Nem com nossos pais e nem com o Pai do céu, porque diz a Bíblia, Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão separados de Deus. A gente tem em Cristo Jesus um Pai que adota os seus filhos. João 1,12, quero ler com os irmãos. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por insistência, não, versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então é aí sim que Deus se revela a nós. Um Pai que nos dá acesso a Ele pela adoção em Cristo Jesus.
Um Pai que não nos abandona, mas que nos ama incondicionalmente em Cristo Jesus e nos oferece uma herança eterna. A gente viu em Efésios capítulo 1, em Cristo Jesus nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus nos dá tudo em Cristo Jesus. Porque Ele é um Pai que nos adota. E Ele não é porque Ele nos adotou que Ele nos torna menos filho. Mas é filho. Filho em Cristo Jesus. E por último, meus irmãos, eu quero trabalhar o ponto de como isso se reflete na nossa paternidade. Porque a gente viu nesses atributos, e são só 3 que eu selecionei, e como Deus em Cristo Jesus é um Pai presente, amém? E Deus nos criou para ser um Pai presente na vida dos filhos. E como é que isso se reflete a nós, então? À luz da paternidade de Deus, o Pai terreno, ele é redefinido. A gente olha para o Pai terreno quando o outro for pai, quando alguns aqui forem pais, nós que somos pais, aqueles que são pais agora já de netos, né? Assim, no sentido de que já não são pais de crianças, são pais de homens adultos, né? Que já têm seus próprios filhos. Qual é a figura do pai, então, olhando para as Escrituras? É que o pai, ele não é apenas provedor. Tem um filme aí, também, né? Que traz alguma instrução, mas é distorcida ainda. Mas é interessante que um filho reclama que ele não se sente amado pelo pai. E tem um aspecto de sabedoria nisso. Eu não quero descartar e eu vou explicar para os irmãos pegarem. É assim, ó. O filho reclama da paternidade do pai. Diz que o pai não o ama. Ele diz, eu te amo sim. E traduzindo, ele começa a dizer assim, ó, eu te amo sim, tem comida na tua mesa. Entendeu? Tem comida na tua mesa. E lógico, muitos filhos desprezam o amor do pai por não perceber que uma forma desse pai amar é trabalhando para trazer comida para a mesa. Essa é uma demonstração de amor. Os filhos não devem estar cegos para isso, nem os pais para isso. Mas a Bíblia não nos ensina a ser só isso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que pobre é o pai que só traz dinheiro para casa. Pobre é o pai que só traz dinheiro para casa. Porque a Bíblia, quando fala de um pai presente, não é só um pai que está em casa, é um pai que é bom estar em casa. É um pai presente não só na presença, é um pai presente porque ele é um presente. Qual o presente? O pessoal diz assim, qual o presente dos pais, né? Ser seu pai, né? É suficiente, né? Até diz assim, qual o presente? Eu já sou seu presente. A gente fala isso da boca para fora, mas isso deveria ser verdade. Não sei como você olha para o seu pai, ainda vou falar isso, mas eu quero que seja assim que o seu filho olha para você. Eu tenho um grande presente na minha vida, eu tenho um bom pai. Cai em miúdos, cai aqui pra gente, não vou falar em português de Portugal, cai em miúdos aqui. Presta atenção. O mundo fala muito de pontos de partida. A gente precisa corrigir as injustiças sociais, etc e tal. Mas nunca, nenhum ato do governo, nenhum ato social supera o legado de um filho que tem um bom pai. Sabe? Você pode receber o bolso do governo, você pode receber cota em escola, na faculdade, você pode receber muita coisa, presentes, ganhar loterias para tentar compensar algo, mas nada se compara a ter um bom pai. Seja que quem sabe disso por ter um bom pai, seja aqui quem sabe disso por ter um péssimo pai. Mas eu quero falar para você ser um bom pai. Que nada vai se comparar na vida do seu filho, ao seu filho olhar para você e olhar, cara, eu tenho um bom pai. Quando ele chegar na escola e ver o pai dos outros, e caramba, meu pai é totalmente... Eu tenho um bom pai. Ele vai trabalhar no lugar, vai ver as pessoas fazendo peripécias, coisas tão loucas, ele vai dizer, eu não sou assim. E eu não sou assim porque eu tive um bom pai. A grande coisa que meu pai me deu não foi dinheiro no banco, não foi carro, não foi casa, não foi o FIES que ele pagou. A grande coisa que meu pai me deu foi ele. Tá entendendo? É esse aspecto que eu quero falar de um pai presente. Não um pai que está só ali junto, mas um pai que se deu. E aí como é que nós vemos isso então na Bíblia? A gente vê isso como um pai presente na educação. Porque a gente vê que esse pai que é provedor, ele também é um pai que não se exime da responsabilidade de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Pelo contrário, a primeira figura de professor que o pai e a mãe que um filho deve ter é o pai e a mãe.
Eu pensei nisso, né? A gente leva a Noa para a escola e a professora uma vez falou assim, vocês são professores, é? Aí a gente, sim, porque a Noa, tipo assim, ela tem um negócio meio professoral, né? Então ela, talvez... E eu fiquei refletindo, e se nós não fôssemos professores? A Noa também deveria ter isso. Porque a primeira figura de alguém que ensina não por obrigação, mas porque ama, ela deve ter na Tayane, ela deve ter em mim. Não alguém que está ali para cumprir tabela porque tem que fazer, mas está ali porque importa. Porque foi Deus que colocou você na vida daquela pessoa para fazer isso. E a Bíblia instrui isso. A Bíblia diz que um ser humano, para ser formado, ele precisa sim de uma educação, uma transmissão de legado, de ensinos, de educação, né? Para se tornar um humano. E esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, se torna ser humano também ao ser ensinado acerca do Criador. Entendi nada, pastor, agora, viu? Foi nada. Presta atenção. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e você concorda com isso, amém? Creio que concorda, né? Você é imagem e semelhança de Deus. Como que você vai ser mais você? Olhando para Deus. Porque Ele é o fruto da nossa imagem, é a origem da nossa imagem, é a origem de quem nós somos. Então, como é que o ser humano aprende mais a ser humano? Olhando para Deus, amém? Por isso que toda antropologia desse mundo aí, né, todo estudo sobre o que é ser humano vai fracassar, porque eles estão olhando só para o ser humano, e não é suficiente. É tanto que às vezes eles olham para os animais, né? Tá vendo que a gente deve fazer tal coisa, porque um animal tal faz? Olha que burrice. Um animal faz muita coisa que é cabível somente ao animal e não a gente. E a ser pai está isso. Ao formar os nossos filhos, nós ensinamos a eles sobre o Criador. E a Bíblia instrui isso. E eu quero ir para um texto que fala ao nosso coração acerca disso. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 7. A minha tradução eu acho muito interessante, a NVI. Ela diz assim, ó: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E ele está falando para o pai. Deus aqui está instituindo isso para o pai da família. Ele está dizendo, você que é pai... Não, a educação na casa é minha mulher. Se você tinha esse pensamento até hoje, viu? Se arrependa do seu pecado. Peça perdão a Deus. Ele é bom, Ele perdoa pecados, Ele dá força, Ele dá inteligência, tá? Se é crente, crente obedece a Deus. E Ele está ensinando aqui a esses homens, olha, ensine as crianças com persistência, ensine os seus filhos com persistência. Porque talvez você ensine um dia, você fique com raiva, você não ensine o segundo dia. Talvez você ensine um dia, aí ele não vai aprender nada do que você ensinou, aí você não vai querer ensinar no segundo dia. Então, ensine com persistência seus filhos. Quando? Converse com elas quando eu estiver sentado em casa. Sentou na mesa do café. E aí, qual o propósito principal do homem, hein? Me diz aí. Quem é Deus? O que é a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? Ei, quem é Jesus? Ei, Jesus morreu por quê? Entendeu? O que Jesus tirou do seu povo, aprendemos hoje, né? O que Jesus tomou para si? O que Jesus deu ao seu povo? A gente está aprendendo catecismo, né? Então, pergunta, conversa. Aqui ele não está dizendo, pega uma lousa, não sei o quê. Pode ser também, né? Usar materiais. Mas ele estava falando, conversa, é uma coisa no dia a dia. Converse com elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Ei, bora passear, né? Mas a figura aqui não é só do passeio, é quando estiver vivendo. Quando estiver sentado em casa, quando estiver no caminho, quando se deitar. Estezinha, o moral, papai do céu. Estezinha, lembra do que a gente conversou mais cedo? Estezinha, lembra o que a mamãe falou naquela hora? Que às vezes não foi você que ensinou. Pode ter sido a mamãe. A Tayane ensinou uma coisa. Ei, você lembra o que a mamãe falou? O que é que a gente deve aos pais? Honra e obediência. Entendeu? Ensina, ele está colocando a figura paterna como a figura do primeiro professor.
E esse pai é um pai que compartilha sua fé, compartilha os valores e suas convicções. Porque aos pais a palavra de Deus dirige essa missão: ensinar e guiar os filhos conforme as Escrituras. O mesmo Senhor que determinou aqui, Deuteronômio 6,9, em que os pais devem desenvolver o hábito de educar as crianças. Um hábito de que esse relacionamento entre pai e filho é um relacionamento educativo, né? Então, eu quero ensinar coisas boas para minha filha. Às vezes eu faço questão de dizer, minha filha, esse aqui é o Goku, esse aqui é o Shenlong. Ela está em que lute. Esse daqui, os desenhos, né? Os bons desenhos que existem. Existe muita porcaria, ela tem que aprender o que é bom para dizer, isso aqui não presta. Meu pai foi que me ensinou. Mas, viu, Estevam? Né? Mas também que ela aprenda. Ó, tal comportamento não agrada a Deus. E ela aprende isso não só nos ambientes formais, quando eu digo, agora é a hora do ensino, mas nesse relacionamento, nas conversas, nessa atmosfera da lei, que é o que Deuteronômio está estabelecendo. Qual é a atmosfera da lei? Domingo de manhã na EBD. Responsabilidade da Isabel, dos professores da escola bíblica dominical. Não é no cultinho que a criança aprende. Qual é a atmosfera de aprendizado primeira que Deus cria? A casa. Quando sentar na mesa, quando andar com a criança, quando se levantar com a criança, quando deitar com a criança. Ensina os teus filhos. Porque os pais são pastores no lar. Eu quero ler 2 textos aqui para nos orientar sobre isso. O Salmo 78. Vai dar tempo, viu, irmãos? Ainda não passou nem 50 minutos ainda. Nem 30 e pouco ainda, viu? Porque eu estou falando demais hoje, né? Pastor, termina logo. Não, vocês estão gostando aí. Ó, Salmo 78. Versículos 3 e 4. O que vimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor. Então a palavra de Deus é transmitida de pai para filho. Não é só dinheiro. Essa casa aqui foi meu avô que construiu, deu para o meu pai, agora é minha, eu vou passar. Beleza, deixa. Um bom pai deixa herança para os seus filhos também. Trabalham, constroem patrimônio. Mas de onde foi que tu aprendeu esse negócio aí sobre Jesus? Meu avô passou para o meu pai e passou para mim. Ou você aqui presente é um quebrador de legado? Será que mamãe e papai aqui presentes têm um avô que aprendeu a palavra do Senhor, mas você foi o primeiro a tirar a palavra do Senhor de casa? E aí o seu filho, ao invés de receber o legado que ouviu, o pai ouviu do filho, o filho ouviu do pai, passou para eles agora, você que expurgou. O Salmo 78 está dizendo isso. Os pais contaram para os filhos, e os filhos disseram, nós vamos contar para a próxima geração os louváveis feitos do Senhor. E esses filhos vão fazer a mesma coisa. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6. Versículo 4. Pais, aqui é pai e homem, viu? Não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a instrução para os pais. Primeiro, não irritem, né? Porque o pai pode perturbar o filho. De várias maneiras, né? Primeiro, quem gosta de brincar perturbando o filho. Joga de cabeça para baixo, não sei o quê. Mas também na hora de ensinar. Quero aprender com o papai, não. Quero aprender com a mamãe. O papai, ele perde logo a paciência, né? O papai, ele... Quando o pai fala, o filho já fica com raiva. Tem filho que é assim, né? Quando o pai vai dar um conselho, o menino já fica irado, não quer ouvir o conselho do pai. Tem alguma coisa aí que foi se tornando errado. Como é que Deus chama Abraão para ser? Vamos voltar, faz parte. Vamos lá voltar para Gênesis, capítulo 18. Versículo 19. Olha que lindo, meus irmãos. Está lá no chamado de Abraão, ó. Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi para que... Olha para que foi que Deus escolheu Abraão, irmãos. Presta atenção nisso daqui. Como isso não é lindo. Eu acho isso encantável. Olha. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor,
Como? Só mandando? Não. Fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus chamou Abraão para ser pai de multidões, né? Mas o que é que significa ser pai de multidões? Ir lá para o ministério de louvor e gritar: eu serei pai de multidões. É só isso. É fazer parte de uma igreja de células em que o líder da célula é pai de multidões? Não. Ensinem os seus filhos os caminhos do Senhor. Amém? Então, esse é o pai que ensina. Em segundo lugar, um pai presente no exemplo. Hábeis professores não formam somente pela palavra, mas também no exemplo. Eu quero ir lá para Provérbios com os irmãos. Nós vamos ler Bíblia hoje, viu? Você veio aqui, você veio para a igreja, né? Para a igreja a gente vem para quê? Ó, Provérbios. Uma acha boa, né? Provérbios capítulo 22. Versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ou, como diz outra tradução, ensina a criança no caminho que deve andar e jamais se apartará deles. Quando diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, não é estar dizendo ensina o caminho que deve andar, mas ensina no caminho, enquanto anda no caminho, ensina junto com ela. Então não é apenas um pai que diz o que a criança tem que fazer, mas que vive aquilo que a criança tem que fazer. O autor enxerga um pai e um filho sendo guiados no caminho, não apenas indicando, ó, o caminho é ali, mas indo com ele. E também dizendo, filho, é por ali que nós vamos andar, mas vai com ele. Para que chegue um momento em que o filho saiba andar sozinho o caminho. A irmã Marilene lê um texto muito pertinente, meus irmãos. Os filhos são como? Eu estou criando meu filho para o mundo, pois vai fracassar, porque você deve criar o seu filho para Deus. Não é atirar flechas para o mundo, é atirar flechas para Deus. E sortudo é o homem, né? Abençoado é o homem que tem a aljava cheia deles. Ele está dizendo, ó, é isso, ele observa que é assim, o pai que atira os filhos para Deus vai ter filhos, então, que andam no caminho do Senhor. Por isso que a tarefa de ser pai é dependente do Espírito Santo. Porque essas exortações aqui que nós lemos em Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 6 lá, vamos voltar lá para Efésios capítulo 6? Só para a gente pegar isso. Muitos aqui já sabem, mas eu gosto sempre de destacar. Quando Paulo diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução do seu e o conselho do Senhor, ele diz lá em 5,18. Lá em 5,18 ele diz, né? Não se embriague com vinho, que gera libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo, ó, encham do Espírito Santo. E a consequência de ser cheio do Espírito Santo é que você vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas você não vai conseguir fazer isso daqui sem a dependência do Espírito Santo. O texto paralelo desse, a instrução de Paulo está lá em Colossenses, vale a pena a gente ler também. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Sabe uma coisa que um pai pode fazer? E isso é terrível que a gente pode conseguir fazer? É desanimar os nossos filhos. Quero andar no caminho do Senhor, não. Olha como é que meu pai anda. Quero andar no caminho do Senhor, não. Não quero seguir aqui, não. É só peia, né? Lá em casa só tem uma sola. Não é sola escritura, nem sola fide, nem sola graça, nem sola solos Cristos, nem sola deu glória. É só lapada. Não é? É só lapada. Agora é só lapada, né? Paulo está dizendo, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Né? Como é que a gente faz isso lá? Efésios diz, né? Encham-se do Espírito. Colossenses diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Versículo 16 aqui do capítulo 3. Então, a formação dos filhos é uma formação espiritual. O olhar do pai para um filho deve ser um olhar para que os filhos aprendam nele a figura paterna de Deus. Não devemos, meus irmãos, ser como aqueles que dizem, faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
paz. Paulo diz aos Romanos, né? Isso, lá no Romanos capítulo 2, versículo 21. O que ele diz aqui? E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você diz assim, você que fala e faz? Não, nós somos pais presentes, que são presentes para os seus filhos, e isso também se mostra em todos os aspectos, inclusive do exemplo. Terceiro lugar, na correção. Um pai presente também corrige os filhos, mas o faz com amor, não com raiva ou crueldade, né? Isso é uma coisa que todos nós temos que fazer. O homem muitas vezes é marcado por ser visceral. Aí ele diz assim, eu não posso educar meu filho porque senão eu vou matar. Não posso corrigir porque senão eu vou quebrar ele todinho. Mas a palavra de Deus diz assim, o Senhor, que é o Deus que tem todo o poder, que quando se ira de forma justa. Lá Hebreus 12 diz, versículo 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que o recebe por filho. Deus é um pai que corrige. Então a formação do caráter bíblico nos nossos filhos visa não somente a obediência, mas visa caráter e salvação. Por que você corrige seu filho? Para ele ser obediente? Não, para que ele seja filho de Deus. Para ele ser obediente, não, para que ele tenha um caráter aprovado. A lembrança do filho do pai deve ser também de um filho que soube discernir o bem e o mal e disse para ele, aquilo era ruim. Então quando ele lembra, rapaz, meu pai disse, não aceita bala de estranho. Meu pai disse, não entra aqui. Meu pai disse, não faça isso. Não machuca, não maltrata, não... Eu ouvi isso do meu pai, porque o meu pai me corrigiu. Meu pai disse, isso aqui é errado. Isso aqui você não deve fazer. Embora muitas vezes recaia sobre as mães pelo espírito, por essa ligação maternal desde o começo, mas isso também é um dever dos pais. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama o disciplina, diz Provérbios. Como é que você aborrece seu filho? Retém a vara, mas o que ama, corrige. Mas é tudo criança lá em casa, precisa corrigir? Não precisa. Olha o que é que diz Provérbios 22, versículo 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quero ler outros. Vamos ler Provérbios, mais Provérbios. Vamos lá para Provérbios. Todo mundo aí. Terminando. O pastor Codice está terminando, falta 20 minutos, né? Mas não falta não, viu, irmão? É verdade. A gente se mantém no horário aqui. Provérbios capítulo 22, versículo 15, né? E Provérbios 23. Versículos 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Sabe o que é que vai matar o seu filho? É você não corrigi-lo. Aqui não está dizendo para você pegar um bambu e meter a pena na criança, não. A vara aqui é uma vara de instrução, tá? Não é só o chicote, não. Tem uma discussão teológica sobre o que significa a vara, mas não é menos do que corrigir. Então, talvez uma palmada, né? Tem um ponto aí que a gente que está aqui dentro do que significa corrigir, o que significa a vara da correção. Mas o ponto dele tem gente que não corrige porque vai fazer mal para a criança, e o autor de Provérbios está dizendo o que vai fazer mal para a criança, que vai levar ela à sepultura, é ela não ser corrigida. Então essa correção deve ser feita com sabedoria, não com fúria. Por isso que a gente deve ser apto a corrigir para não perder o controle. Eu acho que Provérbios 19 também fala algo para a gente nesse sentido. Versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Ou seja, o que é querer a morte do filho? É não corrigi-lo. Mas tem que se controlar, como disse Efésios lá, versículo 6, né? Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não permita que a sua insensatez, a sua perca de controle te impeça de educar o seu próprio filho em amor. Porque a palavra de Deus é que nos diz lá em Hebreus, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, amar, disciplina. E terminando, o pai presente na oração. A certeza e o cuidado, meus irmãos,
da verdadeira preocupação dos pais com os filhos, muitas vezes se dá na vida de oração que eles enxergam nos pais e que os pais têm por eles. Eu sei que meu pai me ama, ele orava por mim, ele ora por mim. Né? O seu filho, quando passa por um problema, ele chega o quê? Pai, ora aí. Eu acho lindo isso. O filho manda WhatsApp, ei pai, ei mãe, ora por tal coisa. Ele sabe que tem alguém ali que está intercedendo a vida toda por ele. Entendeu? Ei mãe, ora por tal coisa. Ei pai, ora por tal coisa. Isso aqui é um atributo divino. Jesus intercede por nós. Ao Pai, o Pai que cuida de nós. E a Bíblia está nos ensinando que isso é um cuidado. Pais confiam o cuidado dos filhos não aos seus próprios cuidados, mas ao cuidado do Pai Celestial. Outro dia eu estava ouvindo a Taine orar e ela dizia assim, ó, Senhor, eu não consigo. E esse é o aspecto da oração pelos filhos. É quando a gente diz para o Senhor, Pai, o coração do meu filho não está nas minhas mãos, mas está nas tuas. Eu já tentei tanto por aqui, eu já tentei tanto por ali, eu já tentei de tal forma, não está dando certo. Ou então você tem mais de um filho, eu fiz de tal jeito com um, deu tudo certo, eu estou fazendo do mesmo jeito que o outro, não está dando certo. É contigo, Senhor. Porque, e a oração é isso, é a demonstração de que existe uma preocupação genuína. Como era Jó com seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 5 diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então a oração dos pais dá uma proteção, ou a oração dos pais dá uma proteção e um testemunho poderoso. E para terminar, presente no amor sacrificial e no encorajamento. Um pai presente, um pai que é presente para os seus filhos, é um pai que reflete essa relação que nós olhamos para Cristo e o filho, né? E o pai. Porque nós vemos uma profunda comunhão. Olha João 10:30 comigo. João 10:30. Ninguém as pode arrecar das minhas mãos, né? E aí o versículo 30 diz, eu e o Pai somos um. O autor de Hebreus diz, ele é o resplendor da glória do Pai. E esse que é um com o Pai vive em obediência ao Pai. É um filho que confia no Pai. E isso reflete a nossa relação com os nossos filhos. Que filhos são como se fossem gerados do Pai. Ah, mas não é a mulher que pare? Mas a figura bíblica é como se os filhos fossem gerados também dos lombos dos homens. É interessante, quando a gente lê genealogia, o pessoal não sabe nem biologia, porque na hora de fazer genealogia diz, Estevão gerou Esther. Não foi Arão aqui, é porque a figura é essa. Os pais geram os filhos, porque esses filhos vivem em comunhão com os seus, esses pais vivem em comunhão com os seus filhos. Olha o Provérbios 23. Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Né? Olha a figura do pai, né? Vejam seus pais que geraram vocês. E esses não são pais distantes. São pais que vivem em comunhão com seus filhos. Não são pais distantes, pelo contrário, crescem conhecendo. São filhos que crescem conhecendo seus pais. O pai conhece o filho conhece o pai tem comunhão com o filho tem comunhão com o pai. Então a paternidade bíblica não nos afasta dos nossos filhos, mas nos aproxima. E nessa proximidade, nós somos como o pai que diz, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Parabéns, meu filho, por sua vitória. É isso aí, a mãe trocou de faixa. É isso aí, meu filho, né? Muito bem. Papai gostou daquilo que você fez. Papai se alegrou naquilo que você faz. Isso daqui não me agrada, mas isso daqui eu gostei, meu filho. Resumindo, meus irmãos, em 3 coisas. Para os pais, né? Vocês têm a honra e a responsabilidade de demonstrar Deus para os seus filhos. Por isso, avalie a sua presença na vida deles. Você tem refletido o caráter de Deus Pai, o amor de Deus Pai, na correção, no ensino, no cuidado dos seus filhos? Seja um pai presente, pois a sua herança não é dinheiro somente. É um precioso presente que aponta para a presença constante de Deus.
Você que é homem, abrace seu filho, ora, implora, cuida, ama, não abandone. Seja homem e se doe. Não deixe ele carregar de você apenas a aparência. Porque, meus irmãos, olha que coisa triste. Tem alguém que é rabugento. Isso aqui é meu pai todinho em mim. Né? A pessoa fala uma coisa errada. Isso aqui eu aprendi de meu pai. Faça igual meu pai. Não. A virtuosidade, um bom comportamento. Isso eu aprendi de meu pai. Seja pai que imita Deus. Seja um pai que é justiceira. O justiceiro vai se acabando e deixando o desenho, né? Vai se acabando para que um bom fruto do Espírito Santo seja gerado no seu filho. Livra a tua casa da maldade, livra a tua casa das más conversações, das fofocas, das palavras feias, das intrigas. Protege a mãe deles. Cuida do teu coração. Luta para construir um legado santo. Um legado de piedade, um legado de amor, um legado de sacrifício. Pais que deixam mais do que dinheiro em casa. Para filhos, viu? Sejam filhos com pai ausentes, sejam filhos que tiveram pais falhos. Se você não teve uma boa figura paterna, saiba que essa não é a história final de Deus para você. Porque em Deus você encontra a plenitude de um pai perfeito. Ele é um pai presente, um pai amoroso e que te adota como filho. Através de Cristo você pode experimentar em Deus uma paternidade que o mundo não pode oferecer. Em Cristo Jesus, a dor do passado se torna um testemunho do amor de um pai que nunca falha e que você pode mudar isso para os seus filhos. Né? Não só para provar para os seus filhos que você é um pai diferente do seu pai, mas para os seus filhos ser um pai como Deus é para você. Porque tem filho que é de revanche. Uma vez eu conversei com um jovem há muitos anos atrás. Ele teve um pai péssimo, que se envolveu com crime, não sei o quê, e ele dizia assim, eu vou ser para os meus filhos o pai que meu pai nunca foi para mim. Faz parte dessa sabedoria, mas biblicamente você deve ser o pai que Deus é para você. Porque senão os seus filhos vão ser laboratório de como se mostra ser um pai diferente do seu pai. E eles não foram seus filhos para ser laboratório, para ser teste, para você provar alguma coisa. Eles são seus filhos porque eles são herança do Senhor. E por último, a todos que ainda não creem, se alguém não tem Jesus ainda como seu Salvador, lembra disso. Jesus, ele veio nos mostrar o Pai. A cruz é a prova perfeita do amor do Pai. Em Cristo você não tem apenas a chance do perdão, mas de se tornar filho de Deus. Por isso, receba Cristo, aceite essa identidade, pois Cristo é a maior promessa de Deus e a maior garantia de que Deus vai ser seu Pai para sempre. Amém? Vamos orar?